Oi, me chamo Nazareno Andrade. Escolhi as matérias Biologia e Biologia Pesqueira. Escolhi elas duas porque são semelhantes. Biologia estuda as espécies em geral, já a Biologia Pesqueira é focada na sustentabilidade das espécies pesqueiras, para que as espécies não entrem em extinção com a pesca excessiva. Biologia pesqueira. Biologia pesqueira é a disciplina das ciências pesqueiras, que estuda as pescarias do ponto de vista da biologia das espécies capturadas. O seu objetivo principal é fornecer aos pescadores, os gestores de pescarias e ao público em geral uma informação rigorosa sobre a quantidade máxima de cada espécie que pode ser capturada numa pescaria sem pôr em causa a sua sustentabilidade. No entanto, os biólogos pesqueiros também se preocupam com outros aspectos que não têm utilidade tão imediata, como por exemplo as relações tróficas entre diferentes espécies e os feitos da pesca na biodiversidade. Biologia. Biologia é a ciência natural que estuda, descreve, preserva e eventualmente explora economicamente a vida e os organismos vivos. Apesar de sua complexidade, certos conceitos unificados os consolidam em um campo único e coerente. A biologia reconhece a célula como a unidade básica da vida, os genes como a unidade básica da hereditariedade e a evolução como um motor que impulsiona a origem e extinção das espécies. Além disso, reconhece os organismos vivos possuem estruturação interna em comportamentos com funções específicas, seja a nível celular, anatômico, fisiológico ou de diversos nichos econômicos. Os organismos vivos também podem ser vistos do ponto de vista físico e químico como sistemas abertos que sobrevivem, transbordando energia e diminuindo sua entropia local para manter um equilíbrio dinâmico vital através de reações bioquímicas. Por outro lado, os organismos vivos também podem ser vistos sob o ângulo da produção econômica, produtos, processos, serviços e biotecnologias, tal a definição dada pela Convenção sobre Diversas Biologia da ONU. Para a biotecnologia, como sendo a utilização do sistema biológico, organismos vivos ou seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. História da biologia. A história da biologia se dá desde a pré-história, quando o homem começou a observar e perceber no seu dia a dia que as plantas tinham uma época certa do ano para frutificação. Quais plantas eram venenosas e quais não eram. Quais frutos podiam ser consumidos e os que não podiam. Nessa prática diária, o homem aprendeu muito sobre a biologia. Em 1650, com a descoberta do microscópio por Anthony van Leeuwenhoek, os cientistas e curiosos puderam aprofundar mais seus estudos na biologia. Em 1735, Linneu, baseado nas semelhanças morfológicas das plantas e de animais, criou o sistema taxonômico dos seres vivos, que é utilizado até hoje.
mas com algumas modificações. Em 1809, Lamarck deu um passo à frente quando publicou um livro sobre a evolução das espécies. E em 1859, Charles Darwin, também evolucionista, publicou um livro sobre a origem das espécies, que é aceito até hoje como explicação para a evolução das espécies. História da biologia pesqueira. Este campo novo vem de 100 anos para cá e começou com a excursão de um navio inglês chamado Challenger entre 1872 a 1876, como feito meramente oceanográfico nas águas do Oceano Atlântico. Nesta viagem, as equipes de zoólogos e biólogos, etc., chegaram à conclusão sobre a quantidade de peixes comerciais que haviam em certas áreas. Foi feito um relatório e foi tirado uma conclusão sobre os estoques de peixes, que até então não se conhecia. Esta expedição veio abrir um horizonte na visão dos pesquisadores. A importância veio com uma visão aglutinada para a meteorologia relacional com relação à exploração dos estoques, explorando na época. Em 1880 foi fundada a Junta de Investigação Pesqueira, com sede na Escócia, por um aglomerado de países que tinham interesse na atividade de pesca, que ali reuniam para orientar os recursos, e em 1884 foi criada a Ocasião de Biologia Marinha do Reino Unido, com sede no próprio Reino Unido. Na época, o interesse seria da Inglaterra e Escócia, que poderiam ter enviado uma diplomacia para qual ocasião ser formada fora desses dois países.